Amém? É o nosso segundo momento aqui hoje, na nossa ICB sede. Tivemos pela manhã uma Santa Ceia maravilhosa. Estou vendo aqui algumas pessoas que estavam aqui também pela manhã. Que coisa boa, né? Domingo é o dia do Senhor. Por isso que nós viemos duas vezes. Glória a Deus. Aleluia. Deus, Ele tem algo especial para as nossas vidas hoje à noite. Não é por um acaso que nós estamos aqui hoje, mas é porque Deus nos trouxe para uma noite muito feliz, uma noite abençoada. Vamos abrir as nossas Bíblias. Quem tem o seu celular, pode então usar o seu celular. Hoje está muito fácil, né? Ler a Bíblia. Não tem mais desculpa, né? Ah, mas a Bíblia é grande, como é que eu vou carregar? A bolsa não cabe, é pesada, né? Hoje não. Hoje você pode levar lá na fila do banco. Você está lá esperando o seu horário lá no caixa, lá no ganha-tempo, né? Lá no ônibus. Você vai sair, vai para algum lugar, está ali, ó. Leia a sua Bíblia. Deus vai falar com você. Amém? Glória a Deus. Segundo livro de Samuel, capítulo 23, versos 11 e 12. Segundo livro de Samuel, capítulo 23, versos 11 e 12. Nós não vamos cansar vocês, vamos ser breve nas nossas palavras. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Depois dele era Samá, filho de Agé, o Ararita. Os filisteus se haviam ajuntado em Leí, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas. E o povo fugiu de diante dos filisteus. Samá, porém, pondo-se no meio daquele pedaço de terra, defendeu e matou os filisteus. E o Senhor efetuou naquele dia um grande livramento. Fala comigo, lentilha, livramento. Glória a Deus. Nós não podemos começar aqui sem primeiro fazermos um apanhado da história de um valente, um grande homem de Deus. Porque é ele que está contando aqui essa história. É Davi. Davi está contando aqui essa história acerca de Samá. Todos nós conhecemos Davi, aquele menino que estava lá no campo, cuidando das ovelhas do seu pai, quando chega o profeta Samuel, lá na casa dele, para naquele dia, ungir o rei de Israel. E todos os seus irmãos passaram e nenhum deles receberam o aval de Deus. Até que o profeta pergunta, mas não tem mais nenhum rapaz? Ah, até que tem, mas é um menino, só tem 17 anos, é menino, está lá no campo, está cuidando das ovelhas, manda buscá-lo, porque nós não vamos comer, nós não vamos sacrificar, até que ele esteja aqui neste lugar. E Davi foi buscado lá no campo, e chega na casa de seu pai, e quando ele entra pela porta, aquele menino ruivo, na mesma hora, uma ordem é vinda do céu. Deus fala com o profeta, é este, unja, porque é este. Coisa linda, coisa maravilhosa. Aquele menino de 17 anos de idade, quando Deus quer ungir alguém, não importa a sua idade, não importa quem é você, não importa a sua cultura, não importa o seu meio, de onde é que você veio. Se Deus quer te ungir, é a você que Ele vai ungir. Não é outro, não é outra, é você. E os dias passaram. Davi voltou de novo para cuidar das ovelhas. Ele era só um menino.
ele não tinha experiência para governar uma grande nação, Israel. Volta para o campo. Um dia o seu pai chama e fala com ele: vai lá no campo de batalha. Seus irmãos estão lá no campo de batalha. Os irmãos de Davi eram valentes do rei Saul. Saul tinha 30 valentes. E os irmãos de Davi eram uns desses 30 valentes. Jessé fala: vai lá, vai levar queijo. Vai levar comida para os seus irmãos. Vai levar vinho para os seus irmãos. Vai lá ver como que eles estão para trazer notícia para mim. E quando Davi chega ali, ele depara com uma cena grotesca, uma cena hilariante. Ele vê um grande homem, ele vê um gigante, vestido com armas de guerra, com roupas de guerra. E aquele homem andava no campo de batalha, desafiando o povo de Deus, chamando quem é que iria guerrear com ele, quem é que iria lutar com ele e ser morto. E ninguém tinha coragem, porque aquele homem era um filisteu. Todos tinham medo de Golias. Hoje de manhã, pastor Júnior falou aqui sobre Davi, citando diversos personagens da Bíblia Sagrada, diversos heróis, diversos valentes. E ele citou sobre Davi, a inexperiência de Davi como menino ainda não estava pronto para o ministério. Mas Davi, quando ele viu aquela cena dantesca, grotesca, ele ouviu dizer lá no arraial que quem vencesse aquele homem ia ter alguns privilégios. Um deles era casar com a filha do rei. Outro privilégio era que nem ele nem seus familiares nunca mais pagariam os altos impostos que o rei cobrava naqueles dias. Davi se interessou bastante por aquela proposta. E ele tem um fato inusitado, ele toma uma decisão, uma atitude inusitada para muitos. Mas para Deus não, porque Deus já conhecia Davi. Davi era aquele menino que um dia se tornaria homem, um homem segundo o coração de Deus, um homem ungido, um homem diferente que se destacava, um rei que venceu guerras e guerras e guerras. E Davi então vai lá e propõe ao rei lutar com Golias. O rei preocupa: mas você é um menino, mas não tem problema não, vamos lá. Deixa, dá um voto de confiança para mim. Às vezes nós nos achamos assim, tão assim, insignificantes, ou pessoas nos acham insignificantes. Olha para nós e fala: isso aí não está com nada. Ou é muito nova, ou é muito novo, é muito velha, é muito velho. Não tem cultura, não tem conhecimento, não sabe cantar, não sabe falar. Mas olha, o Deus que te chama é o Deus que te capacita, é o Deus que te dá vitória, é o Deus que te levanta, é o Deus que te envia, e é o Deus que faz coisas acontecerem através de você. O rei fala: então está aqui, vista as minhas armaduras. Mas as armaduras do rei não serviam para Davi. Não era com aquelas armaduras que ele iria vencer. Nós já conhecemos a história. Davi vai do jeito que estava, com a sua roupinha lá do campo. Vai naturalmente. Vai lá na beira do rio, pega pedras. Pega a sua funda. Coloca uma pedra naquela funda e vai lá. Ele tinha 5 pedras. Levou consigo 5 pedras. E quando ele chega lá, aquele gigante fala com ele: você tem certeza? Cadê a sua arma? Você vai me enfrentar sem arma? Davi fala com ele: olha, você vem a mim
com toda essa parafernália que você tem aí, mas eu vou contra você no nome do Deus vivo, do Deus de Israel, a quem eu sirvo, o Deus poderoso que livra o homem, que dá o livramento. E nós sabemos a história. Com uma pedra, Davi mata aquele gigante. Coisa linda, né? E aí a história se desenrola. Os dias passam, Saul morre, e agora nós vemos Davi no trono, e Davi lutando e vencendo guerras, e agora nós vemos também Davi buscando 30 valentes, e muitos deles, nós até lembramos dos nomes, não lembramos? Lembramos de diversos nomes deles, e agora Davi está no seu fim de ano, acabando já os seus dias, está agora nos seus últimos dias, e ele começa a lembrar das peripécias, ele começa a lembrar das guerras que ele venceu, junto com os seus valentes, com os seus soldados, com os homens preparados. E aí, de repente, Davi lembra de alguém. Davi fala, mas tem um também, tem mais um. Não são só 30 valentes, não, tem mais um. Eu estou lembrando de mais um que estava esquecido. E aí Davi, ele conta aqui a história de Samar. Que coisa linda. Samar, filho de Agé, o Ararita. Estava lá, num campo, num pedaço, aonde ele havia plantado lentilhas. Só se plantava lentilhas lá no alto, num pedaço de terra, onde ninguém queria, onde ninguém dava valor, terra ruim, terra dura. Então ia lá e plantava lentilha nele. Sabe por quê? Apesar de nutritiva, apesar de ser um alimento nutritivo, não sei se alguém aqui já comeu lentilha na sua vida alguma vez. Raro, pouquíssimas pessoas. Eu lembro dos meninos lá em casa, quando eles eram pequenos, pastor Israel, pastor Júnior, eu fazia frango com lentilha, e eles comiam assim, mas comiam enjoados, porque não queriam. Ela tem um alto valor nutritivo, mas ela não tem valor comercial. Quando você vai no mercado, você compra arroz, compra feijão. Outro dia eu assustei. Meio quilo de macarrão. Sabe quanto que custa? Eu tomei um choque. Alguém sabe o preço do macarrão? Gente, R$8, meio quilo de macarrão. Eu falei com a pastora Ronimar, falei, acabou. Eu lembro quando eu era pobre, menina pobre, a gente comia macarrão branco. Hoje está difícil comer macarrão branco. R$8, meio quilo de macarrão, né? Então, gente, a lentilha não tinha valor comercial. Mas Samar pegou um pedaço de terra, jogada lá, terra ruim, e levou dias plantando, levou meses ali, cuidando daquele pedaço de terra, cuidando do seu campo de lentilha. E um dia, estavam todo mundo lá na terra, todos os valentes de Davi, os grandes, os 30 valentes de Davi, e mais outros guerreiros, todos estavam lá. E vieram quem? Os filisteus. Os filisteus eram terríveis. Se você ler lá a partir dos primeiros capítulos da Bíblia, você vai ver falando dos povos ruins. Amorreus, jebuseus, filisteus eram povos terríveis. E os filisteus, eles eram tão ruins. E eles odiavam
os hebreus, quando eles tinham 12 anos de idade, os meninos eram preparados para guerrear. Aos 12 anos de idade, eles já tomavam aulas de guerra e eles já aprendiam a odiar os hebreus. Lembram? Por que Deus não deixou Moisés e o povo passar, rodear o mar vermelho? Sabe por quê? O caminho seria muito rápido. Se eles tivessem rodeado o mar vermelho, deveria ser por volta de 11 dias, poucos dias mais. Não dava nem 30 dias de viagem. Mas sabe por que Deus não deixou eles rodearem o mar vermelho? Deus preferiu abrir o mar vermelho para eles passarem. Porque lá moravam os filisteus. E Deus sabia que eles não estavam preparados para aguentar, para vencer os filisteus. Eles seriam presas fáceis dos filisteus. Isso fala para mim o quê? Isso fala para você o quê? Que Deus, Ele livra você do seu inimigo. Se o seu inimigo está vindo para você, está vindo contra você, está vindo ao seu encontro para te destruir, Deus faz com que ele volte por 7 caminhos. Deus faz isso. Deus não permitiu que o povo que saiu do Egito, os seus filhos, passassem naquelas terras, porque ali estavam os filisteus. E os anos passaram, e a história continua, e neste dia Samar está aqui, lá no seu campo. Todos os guerreiros valentes de Davi também estavam lá. E de repente viram os tropéis dos cavalos dos filisteus, e eles eram homens muito grandes, muito fortes, e o povo então começou na mesma hora o quê? Fugir. Os valentes fugiram, os homens de guerra fugiram, as mulheres, todo mundo fugiu. E quem ficou? Samar. Samar ficou ali porque ele tinha interesse. Porque ele não iria permitir que o seu campo de lentilha fosse devastado. Samar não era valente de Davi, ele não era contado naqueles dias como valente de Davi. Samar, ele era um daqueles guerreiros médio. Ele não estava acima da média, como dizem por aí. Ele estava na média. E aqueles que estavam na média como guerreiros, eles ficavam no arraial. Os grandes saíam para a guerra. E os que eram de menor, da média, os guerreiros que não eram tão fortes, tão decididos como os outros, ficavam cuidando das mulheres, dos velhos, das crianças no arraial. Essa era a vida de Samar. Essa era a vida de Samar, cuidar do arraial quando os homens saíam para a guerra. E agora nós vemos uma história linda aqui. Agora todos fogem e Samar fica. Samar fica aqui para defender o seu pedaço de terra. Irmão, isso fala para mim hoje à noite. E eu creio que fala também com você. Defenda o seu terreno. Defenda o seu pedaço de terra. O que está plantado lá? O que você plantou lá no seu pedaço de terra? Você plantou lá uma empresa que está dentro do seu coração? O seu campo de lentilha é o quê? É o seu marido? Que muitos falam, deixa ele. Esse homem não presta mesmo. Não tem mais jeito não. Não presta para os outros, mas ele é o seu marido. Defenda, porque um
dia Deus vai dar a você o livramento, Deus vai libertar o seu marido. O que é o seu campo de lentilha? Pode não ter valor para os outros. É o seu filho, é a sua filha, mas o seu filho é um drogado, mas ele é seu campo de lentilha. A sua filha anda por aí de qualquer jeito. Todo mundo fala mal dela, é uma namoradeira. É seu campo de lentilha. Você sabe a dor que você passou para tê-la. Você carregou ela 9 meses no seu ventre. Quantas dores nas costas. Quantas dores você passou por ela, passou por ele. É seu campo de lentilha. Pode não ter valor para os outros, mas para você tem valor. Os guerreiros fugiam, porque era só um campo de lentilha. Não adiantava vender lentilha, não ia dar dinheiro nenhum. Quantas dracmas iriam conseguir vendendo aquelas lentilhas? Mas Samar sabia quanto tempo ele trabalhou de sol a sol para plantar as lentilhas. Quanto tempo ele teve que carregar água, furar poços para aguar, para regar o seu pedaço de terra que estava com lentilhas. A sua célula é seu campo de lentilha. Mas eu já estou enjoada, minha célula está minguando. Tem poucas pessoas na minha célula, mas é seu campo de lentilha. Tem valor para você. Você chorou, você orou, você investiu tempo, mas são só crianças na minha célula. Só criança. Por que nós falamos só criança? Mas é só menino. Por que a gente fala isso? Criança hoje, criança agora, pastor amanhã, líder amanhã, líder de povo, líder de uma grande igreja. Campo de lentilha. Não abra mão do seu campo de lentilha. É o seu sonho. Seu sonho é seu campo de lentilha. Seu sonho pode não valer para mim, porque é seu, não é meu. Cada um tem um sonho. Você tem o seu sonho, eu tenho o meu sonho. Talvez o meu sonho não valha nada para você, mas é o meu sonho e vale para mim. José sonhou, os seus irmãos não valorizaram, o seu pai e a sua mãe chegaram até a brigar com ele, porque o sonho era tão mirabolante. Não tinha valor para os irmãos, mas tinha valor para ele. E ele lutou, ele foi preso, ele esteve no cárcere. Mas um dia os sonhos de José se realizaram. Seu sonho é seu campo de lentilha. Seu sonho é ser um grande homem, é ser uma grande mulher. Seu sonho é crescer na obra de Deus. Seu sonho é não negociar os seus valores. Seu sonho é a sua fé. Seu sonho é o seu ministério, pastor Júnior. Seu ministério é o seu campo de lentilha. Aquilo que você é, aquilo que você deseja fazer, é o seu campo de lentilha, não negocia. Pode não ter valor para os outros, mas tem valor para você. Seu sonho, terminar a faculdade, pode ser bobagem para os outros. Eu tinha tanto desejo de fazer faculdade, e era uma coisa assim tão inatingível, tão distante na minha vida, quando eu era mocinha, lá em Minas Gerais, feiozinha. Será que eu estou bonita hoje? O que vocês acham? Ai, obrigada, Conceição.
Meu sonho era fazer faculdade. Eu ficava doida quando eu via as moças que tingiam o cabelo, né? Hoje eu tinjo o cabelo também. Mas era quando passava no vestibular. E eu tinha aquela loucura. Isso nunca acontecia. Um dia eu saí de Minas Gerais. Fui corajosa. Fui valente. Saí de Minas Gerais. E sabe o que aconteceu? Um dia eu cheguei em Cuiabá. O sonho estava aqui. O sonho ainda estava vivo dentro de mim. Os anos passaram. Mas o sonho continuou vivo dentro de mim. Tive filhos lindos. E fiz 4 faculdades. Para a glória do nome do Senhor Jesus. Aleluia! Pode não valer para o outro, mas para mim vale, porque era meu sonho. Glória a Deus. E um deles, a pastora Ronimar, sonhou comigo muitos anos. Realizou comigo o sonho muitos anos lá no Pedra 90. A nossa escola. Foram 10 anos. 10 anos de luta. 10 anos defendendo um campo de lentilha, mas valeu a pena, porque ele está lá até hoje, plantado, para a glória do nome do Senhor Jesus. Todo mundo fugiu. O que eu aprendo com isso? Eu não devo fugir diante das lutas, eu não devo fugir diante das dificuldades, eu não devo fugir diante das circunstâncias, diante das adversidades. A adversidade, ela não vem para me abater. A adversidade, ela vem para me provar quem sou eu diante de Deus. A adversidade, ela me faz ir além. Ela me faz chegar até no topo. É isso que a adversidade faz. Samar venceu a adversidade. Eu não sei com quantos homens ele lutou. A Bíblia não fala. Mas eu só sei que é espada da direita, espada da esquerda, espada na frente, espada para trás. E não ficou um filisteu sequer para contar a história. Irmã, irmão, não vai ficar um inimigo, não vai ficar um filisteu para rir de você. Não vai ficar um inimigo para prevalecer sobre você. Sabe por quê? 1000 cairão ao meu lado. 10.000 vai cair do outro lado. Lembre-se disso. Seu Deus é Deus de grandes vitórias. Fala para o seu irmão e fala para a sua irmã: o meu Deus, o seu Deus é Deus de grandes vitórias. Aleluia. Glória a Deus. Quem recebe, diga amém. Aleluia. Glória a Deus. Eu volto mais uma vez a falar com você e comigo também hoje à noite. Eu falo comigo. Não desista. Samar não desistiu. Era só um pedaço de terra. Você pode estar começando hoje a viver uma vida com Deus. Mas é só os primeiros dias. Eu ainda não sei nada. Eu não sei se eu vou fazer alguma coisa. Vai. Fique na presença de Deus. Cuida do campo de lentilha que Ele te confiou. Cuida de vidas, porque vidas. Cuide de células, porque célula é o seu campo de lentilha. Mas são só crianças. Jesus falou: deixar vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Mas já são pessoas idosas que nem a senhora missionária.
Não tem mais tempo. Você que pensa. Enquanto Jesus não voltar, eu vou estar aqui com vocês. Aleluia. Estou profetizando na minha vida. Estou profetizando para mim. Se Jesus não voltar, fiquem comigo, porque eu vou estar aqui com vocês. Amém? E agora, para finalizar, então. Para finalizar. Vamos voltar lá no verso 12. Samar, porém, pondo-se no meio daquele terreno, defendeu e matou os filisteus. E o Senhor efetuou um grande livramento. E agora o que nós vemos aqui? Samar, que até então ficava no arraial, cuidando das mulheres, cuidando das crianças, cuidando dos idosos. Agora, ele é um guerreiro. Agora ele se torna um valente. Agora ele é citado pela boca de Davi. Agora ele é chamado de valente de Davi. Irmãos e irmãs, o que eu aprendo com isto hoje à noite? Que se eu não cuido daquilo que é pouco, se eu não cuido do pequeno, Deus não vai me colocar sobre grandes coisas. Se Samar não tivesse cuidado desse pequeno pedaço de terra, insignificante, com planta insignificante, ele não seria também agora capaz de cuidar dos interesses do reino. Se nós não somos capazes de cuidar de uma pessoa, de duas, de três pessoas, nós não vamos ser postos em cima de milhares de pessoas. Se hoje nós rejeitamos fazer alguma coisa na casa do Senhor, não lavar banheiros, não, eu não fui chamada para lavar banheiro. Se hoje eu não posso lavar os banheiros da casa de Deus, então Deus não vai me confiar a casa dele amanhã. Mas eu pregar para meia dúzia de pessoas, tá brincando, eu sou missionária. Que isso? Se eu não prego para 3, para meia dúzia de pessoas, Deus não vai me conceder pregar para a multidão. Isso é para mim, isso é para você. Deus está nos chamando hoje para sermos valentes. O valente não foge. O valente fica firme. O valente empunha a sua arma. O valente, ele não retrocede diante das dificuldades. O valente não negocia os seus valores com ninguém. Por isso ele é valente. Por isso ela é valente. Deus está levantando aqui hoje valentes, homens valentes, mulheres valentes, que em qualquer momento, em qualquer circunstância, não vão olhar as adversidades, não vão fugir, mas vão estar ali firmes, defendendo aquilo que o Senhor colocou na sua mão para ser defendido. Pode aplaudir o